E aí, tudo bem? A nossa aula de hoje tem literalmente um diferencial. Bom, hoje nós vamos estudar a relação entre as derivadas e um termo que nós vamos chamar de diferencial. Tá? Então nós vamos observar o que seria esse diferencial de uma função. Tá? Então vamos direto para a nossa aula de hoje. Vamos nessa! Então, pessoal, eu tenho aqui o gráfico de uma função, tá? Tem um eixo y, tem um eixo x, está aqui esse gráfico. Vocês podem ver claramente que é uma reta. Então, a relação entre o x e o y é de uma proporcionalidade aí direta, né? E a dependência do y com o x é linear. Então, se quiser trazer para a fisicoquímica, por exemplo, você pode pensar que o y é, por exemplo, a energia interna de um gás ideal, que a gente denota pela letra U. E essa energia interna, né, do gás ideal, ela depende só da temperatura e é dessa maneira aí linear, né, pelo menos para o gás ideal. Então, você pode pensar que o eixo Y é a energia interna e o eixo X seria, por exemplo, a temperatura, tá certo? Então, é o seguinte, nesse gráfico eu marquei alguns pontinhos aí. Eu tenho o ponto x1, que está relacionado a um valor de y, que eu estou chamando de y1. A minha pergunta é, o que acontece com os valores de y se eu mudar um pouquinho os valores de x? Em outras palavras, eu quero saber o que acontece se eu sair de um x1 para um x2. Ou, escrevendo de outra maneira, né, se eu fizer um x1 mais um determinado ΔX, qual é a resposta em y? Né? Como é que qual é o comportamento da função no sentido de qual será o y2? Ou ainda, né, qual será o ΔY? É isso que a gente vai tentar responder agora, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do x1 para um x2. Então, vamos colocar aqui um x2, que está aqui um pouquinho à frente, tá? Então, isso aí deve gerar um determinado y2. Então, quem será esse y2? Tá? Então, ó, sair do x1 para o x2, a função sai do y1 para um y2. Outra maneira de expressar isso aí, né? Dizer que eu andei um ΔX e a função y anda um ΔY. Tá certo? Mas, novamente, qual era a nossa pergunta inicial, né? Mudando um pouquinho o valor de x, andando um ΔX, quanto vale esse ΔY? Como é que a gente pode descobrir ou estimar esse ΔY, né? A partir do momento que eu não conheço aqui quem são os x e os y. Então eu peço de vocês a seguinte consideração. Veja que isso aqui, daqui para cá, você tem um segmento de reta. E você pode escrever sobre esse segmento de reta aí um triângulo, não é? Olha só, daqui para cá eu teria a hipotenusa desse triângulo, um triângulo retângulo. Daqui para cá, né, do x1 até o x2 eu teria um dos catetos, do y1 ao y2 mais um dos catetos, tá certo? Então, quanto é que mede cada um desses catetos, a hipotenusa aí? Essa medida daqui para cá é exatamente o nosso ΔX. Está aqui. Essa medida daqui para cá é exatamente o ΔY, que é o y2 menos y1. Tá? Então, eu posso dizer que essa medida é o ΔY e essa medida aqui é o ΔX. E eu quero encontrar o ΔY. Eu quero saber o quanto essa função vai ser afetada por mudar o ΔX. Como é que eu faço isso? Ora, existe uma função trigonométrica que relaciona cateto e cateto. Tá? Não é o seno, não é o cosseno, é a tangente. No caso, a tangente desse ângulo aqui, que nesse exemplo, né, é de 45 graus.
Então, a tangente desse ângulo é definida como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? Então, vamos escrever isso aí. Né? Para essa função, eu sei que a tangente daquele ângulo alfa é o cateto oposto, ΔY, dividido pelo cateto adjacente, o ΔX. Mas como meu interesse é calcular o ΔY, a variação aí nessa função, eu tenho que essa variação é igual a tangente desse ângulo vezes o ΔX. Tá bom? Então, se eu conheço o ângulo que essa reta está fazendo ali com essa reta paralela ao eixo x e conheço o ΔX, dá para saber quanto muda essa função. Tá certo? Só que o detalhe, isso aí é uma reta. Né? Por todo o domínio, essa função tem essa configuração aí, ela tem o formato de uma reta. Então, se ela tem o formato de uma reta, essa tangente do ângulo aqui, tangente do ângulo alfa, por toda a sua extensão, é a própria derivada da função. Lembra disso? Então, esse ΔY aí é a derivada da função, é o dy dx vezes o ΔX. Então, olha só como faz sentido, né? Quanto é a variação total na função y? É a sua taxa de variação, que é a sua derivada, vezes o quanto eu estou dizendo que houve uma mudança em x. Tá certo? Novamente, se eu tentar trazer, né, para aquele exemplo da fisicoquímica, né, energia interna versus a temperatura, eu teria que uma variação na energia interna, né, é igual a um du dt vezes um delta T. E esse du dt é o que a gente chama de capacidade calorífica. Tá? No caso, para energia interna, seria o CV, capacidade calorífica a volume constante. Tá certo? Então, é isso aí que me dá a variação de uma função, né, quando eu mexo um pouquinho na sua variável independente, um pouquinho no seu x. Porém, isso aí é tudo muito bonito, tudo muito lindo quando eu tenho funções que são retas. Eu posso associar diretamente a tangente do ângulo com a derivada, tá? Porque é uma reta em todo o domínio. Porém, nem sempre isso é possível. Por quê? Porque nem todas as funções são retas, obviamente. Mesmo nesse caso aqui da energia interna, há uma complicação, que é o fato de que, normalmente, o CV, a capacidade calorífica a volume constante, na verdade, depende da temperatura. Então, ela não é uma constante, tá? Além disso, quando eu digo que a variação na função é a derivada vezes a variação em x, eu tenho que lembrar que eu estou falando da derivada da função naquele ponto x1. Tá? No caso da reta, dessa função que é uma reta, a derivada é a mesma em todos os pontos. Mas isso não é verdade para todas as funções. Tá certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a função, colocar uma função que não seja uma reta, para que a gente possa verificar isso aí mais de perto, tá bom? Vamos lá. Beleza, olha agora a função que eu tenho aí. Mesma situação, né? Eu começo de um valor x1, que está relacionado a um y1, e eu faço uma pequena mudança em x. Eu saio de um x1 para um x2, ou de um x1 para um x1 mais um ΔX. E a pergunta é, qual é a variação na função? Qual é o ΔY? Ou qual é o y2 menos y1? Tá certo? E do resultado anterior eu tinha isso aqui, que a variação em y é o valor da derivada naquele ponto vezes a variação em x. Mas eu retomo, o que é a derivada em um ponto? É a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó?
essa retinha verde é a reta tangente no ponto x1. Tá certo? Essa aí é a nossa reta tangente, é a derivada no ponto, a função derivada. O ângulo que ela faz com o eixo x é esse aqui, 39,5 graus. E a tangente desse ângulo, né, é o valor da derivada. Então, se eu fosse usar essa mesma equação aqui, eu teria que colocar como essa derivada a tangente de 39,5 graus. Mas será que isso aí responde corretamente a pergunta? Eu acho que não. Porque se eu usar a expressão da derivada, olha onde eu vou parar. Eu vou parar nesse pontinho aqui. Mas o que eu quero é esse valor y2. Usando a mesma metodologia de antes, né, construindo um triângulo, o que eu quero, na verdade, é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo azulzinho. E o que a derivada, usando o valor da derivada, ia me dar seria esse ponto aqui. Tá? E qual é o ângulo aqui dentro desse triângulo? Olha só que diferente. Ele é de 54,78 graus. Bem diferente desse ângulo aqui que a reta tangente faz com o eixo x. Tá? Então, se eu tentar usar essa expressão aqui para determinar esse ΔY, eu estaria cometendo um erro grande até. Tá certo? Então, isso aqui é prioritariamente, digamos, válido quando você tem uma reta, quando você tem uma função que é uma reta exatamente. Mas tem como melhorar essa aproximação? Ela fica melhor em alguma situação? A resposta é sim. Como? Eu tenho que fazer esse ΔX ser muito, muito pequeno. Tá? Eu tenho que fazer o quê? Aquele nosso velho tender a zero, né? Eu tenho que fazer um ΔX ficar um valor muito pequeno. Tenho que reduzi-lo. Vamos dar uma olhada como é que fica isso aqui no GeoGebra? Então, eu vou pegar esse pontinho aqui, o que está marcando a extremidade do triângulo, né? E vou me aproximar, vou mexer ele para cá, ó. Estou fazendo isso e veja que o x2 está se aproximando do x1. E o que acontece com o ângulo do triângulo ali quando eu faço isso? Ó, veja que ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Tá vendo? Ó? Então eu estou me aproximando cada vez mais desse ângulo aqui. Eu já estou em 41 graus, já está bem pertinho. Tá? Então estou me aproximando. E no limite, quando x2 se aproxima de x1, vamos escrever isso aí, no limite, quando x2 se aproxima de x1, ou seja, isso é equivalente, né, a dizer que o ΔX está tendendo a zero, eu troco essa notação, eu não chamo mais de um ΔX, eu chamo de um dx, um dzinho pequeno. E quando a função muda, né, o x se altera, eu tenho aqui um x1, ele passa a ser um x1 mais um dx, né? A função sai de um y1 para um y1 mais um dy, tá? Então eu reformulo essa expressão aqui, dizendo que o dy é igual ao dy dx no ponto x1 vezes o dx, tá certo? E eu posso encarar isso aqui como uma função mesmo, tá? Então é como se o dx fosse a variável independente agora, né? Como se o dx fosse uma variável independente e o dy fosse a variável dependente. Então, são valores muito pequenininhos da função,
mas que não são zero, tá? São valores finitos para a função, e esse dy aí é chamado de diferencial. É o diferencial da função y. Então esse aí é onde entra o nosso diferencial, tá certo? Então essa expressão aqui, o dy sobre dx no ponto x1, é a derivada propriamente dita, tá certo? É aquele limite que a gente já estudou anteriormente. O limite de f de x mais h menos f de x sobre h, tá certo? Esse dy e esse dx são números muito, muito pequenos, tá? Então, há essa, digamos, diferenciação aí. O problema todo desse tópico, digamos assim, a meu ver, é essa questão da notação, que vai ficando um bocado confusa, né? Você tem um dy dx aqui, que é diferente de eu pegar esse dy e dividir por esse dx. São coisas diferentes, né? Se eu pegar esse dy sobre dx, esse aqui, isso aqui eu posso tratar como uma divisão mesmo, tá? Enquanto esse não. Esse aqui é aquele limite bem conhecido lá, tá certo? Então, a diferencial de uma função, a diferencial da função y é a sua derivada num determinado ponto vezes o dx, tá certo? Então, isso aí te diz o quanto uma função se altera quando você mexe um pouquinho só na variável independente, na variável x, tá certo? Então, esse resultado aqui é bem interessante da gente guardar porque vai ser usado bastante lá na nossa fisicoquímica, tá certo? Então, lembrando, se eu quiser escrever novamente, né, ali usando a energia interna, né, que é o du dt em T1 dt, tá certo? Então, esse conceito de diferencial de uma função vai ser bastante utilizado por nós lá na fisicoquímica. É bom que a gente tenha compreendido bem isso aí, tá certo? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários e a gente se vê em uma próxima aula, tá bom? Bons estudos!